Olha, uma boa forma de se aprender inglês é você unir tanto a parte da leitura como a parte auditiva, você ouvir o inglês, se possível, sempre ouvir o inglês nativo, né? E ter alguém para você se comunicar, conversar, né? As pessoas às vezes têm algumas dificuldades específicas, né? Mas o ideal é você procurar ter uma regularidade, estudar com regularidade, ler livros em inglês, ouvir o som em inglês nativo e também fazer exercícios, né? Escrever. A gramática costuma ser o ponto de partida. Agora, muito importante é sair apenas dos conceitos gramaticais e caminhar para realmente usar esses conceitos gramaticais de uma forma bem realista na conversação. Usar esses conceitos em diálogos reais. Né? Por exemplo, as pessoas costumam aprender o verbo to be nas escolas, né? Então costuma ser aquele ensino meio engessado. Então a pessoa aprende o verbo to be, I am, you are, he is, she is. Aí a forma interrogativa, are you, is he, is she. Isso na verdade não serve para muita coisa, né? Só vai servir você utilizar o verbo to be quando você estiver utilizando ele em conversação, fazendo uma pergunta, entendendo uma pergunta. Por exemplo, is she a doctor? Ela é médica? No, she isn't. She's a dentist. Não, ela não é, ela é dentista. Ou seja, usar esse conceito gramatical em uma interação quando você estiver conversando com pessoas. Bom, de uma maneira geral, eu acredito que para um concurso, você precisa ter um bom conhecimento para fazer uma leitura de um texto em inglês. Então, costumam ser dados textos em inglês que você vai ter que ler e vai ter que ter vai ter um teste de compreensão do que foi, do que você tem no texto. Então, é importante você ter um bom domínio de vocabulário, né? Então, é bom você expandir bem o vocabulário, tomar cuidado com certas pegadinhas, né? Porque em inglês a gente tem algumas palavras que parecem que significam uma coisa, mas na verdade significam outra. Como exemplo? Como, por exemplo, um exemplo clássico é o verbo pretend. Pretend, em inglês, a pessoa, quando você olha para essa palavra pretend, ela parece muito com o nosso pretender, em português. Na verdade, pretend é o verbo fingir, significa fingir, né? Então, assim como pretend, a gente tem uma série de palavras em inglês que são muito parecidas com o português e que podem induzir ao erro, podem levar a pessoa a cometer um erro de compreensão, né? Uma das que eu acho importantes para quem está prestando concurso são justamente os falsos cognatos. Né? O que é um falso cognato? É uma palavra em inglês que é de tão próxima e parecida com o português, ela leva a uma confusão, né? Você acaba achando que significa uma coisa e significa outra. Então, alguns exemplos de falsos cognatos, nós temos um que é muito comum, que é o verbo push, né? O push, quando você olha para essa palavra, ela parece que significa puxar, né? Na verdade é empurrar, é o contrário, né? Temos também muito comum essa palavra parents, que na verdade não são parentes, como parece, né? São pais, né? Outras palavras, por exemplo, legend, parece que é legenda, na verdade é lenda, né? Então nós temos aí uma série de palavras, muitas palavras que podem levar a pessoa a uma compreensão errada, né, do que ela significa.